Você ora. Você confia. Você acredita que Deus pode abrir portas, curar, transformar vidas. Mas quando o assunto é dinheiro, vem o medo, vem a pressa, vem a lógica. É como se sua fé funcionasse para tudo, menos para as finanças. E isso não acontece por maldade. Acontece porque, por dentro, muitos cristãos vivem uma contradição silenciosa. Uma fé ativa no espírito, mas uma lógica humana na administração. Você acredita que Deus é seu provedor, mas toma decisões financeiras sem consultá-lo. Você canta que Ele é o dono de tudo, mas guarda o salário como se tudo dependesse de você. Você prega sobre confiança, mas na hora de agir, consulta o saldo, e não a oração. E o pior, esse conflito raramente é percebido, porque as pessoas acham que ter fé é algo separado da forma como lidam com o dinheiro. Mas a Bíblia mostra que a fé verdadeira alcança todas as áreas, inclusive a financeira. Quando a fé e o dinheiro não caminham juntos, nasce um cristianismo dividido. E um coração dividido não sustenta a paz que Deus promete. Se essa palavra está falando com você, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Talvez hoje seja o dia em que o Espírito Santo vai te mostrar o ponto exato onde sua fé precisa se alinhar às suas escolhas financeiras. E esse entendimento pode mudar sua vida. Existe um tipo de fé que acredita em milagres, mas não convida Deus para as decisões. É a fé que confia no poder de Deus, mas não consulta a vontade de Deus. Você pode ser fiel na igreja, generoso com os outros, crente no sobrenatural, e ainda assim tomar decisões financeiras baseadas apenas na lógica. E isso, com o tempo, vira um padrão. Você começa a separar as áreas da vida. Espiritual, Deus cuida. Financeira, eu resolvo. E sem perceber, o dinheiro passa a ser gerido com as armas do mundo. Ansiedade, comparação, ambição, medo. Não é que você rejeita Deus, mas você não o inclui. Tiago 4:13-15 nos alerta sobre esse comportamento. Ouvi agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Note o problema: planejar sem Deus, agir sem perguntar, prosperar sem direção. Essa é a fé que não consulta. A fé que age com boa intenção, mas sem alinhamento espiritual. E isso abre espaço para decisões que, embora pareçam sensatas, nos afastam do centro da vontade de Deus. Aquela compra feita no impulso, aquele empréstimo assumido sem paz no coração, aquele investimento motivado por comparação, aquele trabalho aceito sem oração. Tudo isso mostra que, muitas vezes, a fé está presente no discurso, mas ausente na prática financeira. E Deus está dizendo, eu quero ser parte, eu quero dirigir seus passos, eu quero te livrar de escolhas que parecem boas, mas não são minhas. A Bíblia tem um princípio claro para quem quer alinhar fé e dinheiro, e ele está em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não é apenas o dinheiro. É o espírito de controle, autossuficiência e obsessão por segurança. É tudo aquilo que faz você colocar o dinheiro como centro das decisões, e não mais Deus. Esse versículo não fala de quem é rico ou pobre. Fala de quem é guiado pelo bolso e não pelo espírito. Você pode ter pouco e ainda assim servir a Mamon, quando toma decisões baseadas no medo de perder. Você pode ter muito e servir a Deus quando entrega o controle de cada passo a Ele. O desequilíbrio aparece quando o dinheiro dita suas reações, quando o extrato bancário define seu humor, quando o valor da conta decide se você vai dormir em paz ou em aflição. E o mais sutil é que isso acontece dentro de um coração que crê, mas que ainda não aprendeu a entregar. Deus está te chamando para um novo nível de fé. Não uma fé mística, que ignora a realidade, mas uma fé que consulta, espera, confia e obedece.
Uma fé que entende que o dinheiro não é senhor, é servo. E que você, como filho, só encontra equilíbrio quando aprende a ouvir o Senhor verdadeiro. Esse versículo não está aí para te acusar. Está para te alinhar. Porque Deus sabe que, se o seu coração estiver nele, o restante, inclusive o financeiro, será acrescentado com paz. Talvez você não perceba, mas há sinais claros de que sua vida financeira está fora de alinhamento espiritual. E todos eles apontam para o mesmo problema. O dinheiro está ditando o ritmo, e não a fé. Observe, você decide onde morar com base apenas no valor do aluguel. Escolhe um novo trabalho só pelo salário, sem buscar direção. Compra algo porque está barato, mesmo sem necessidade. Aceita dívidas para manter uma aparência ou aliviar uma dor emocional. Esses comportamentos não nascem da maldade. Nascem da ausência de consulta a Deus. E é aí que o dinheiro, mesmo sem perceber, começa a ocupar o lugar de guia. Você corre para resolver, corre para manter, corre para garantir, mas no fundo, está correndo sozinho. A fé fica para depois. A oração vem só quando o problema já foi criado. E a consequência é sempre a mesma: frustração. Você sente que está sempre começando do zero, sempre lutando para alcançar algo que não se sustenta. E o coração começa a cansar. E Deus está ali, esperando, desejando ser parte desde o início. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o desejo de Deus. Que você não ande por impulso, mas por instrução. Que suas decisões financeiras sejam fruto de direção, não de desespero. Porque quando a fé está no centro, até as decisões mais difíceis são tomadas com paz. E a provisão vem, não como mágica, mas como consequência de estar no caminho certo. Alinhar fé e dinheiro não é místico, é disciplinado, é espiritual, sim, mas também é prático. E começa por um princípio. Antes de qualquer decisão, eu consulto o Espírito. Aqui estão 3 passos concretos para começar esse alinhamento. 1. Ore antes de decidir. Sempre. Parece simples demais, mas a maioria dos cristãos não ora antes de fechar uma compra, um acordo, um parcelamento. Faça diferente. Mesmo que pareça uma decisão pequena, pare por um instante. Pergunte: Senhor, esse é o caminho certo? É isso que o Senhor quer que eu faça? O céu não responde sempre com voz audível, mas quem ora com sinceridade recebe paz ou inquietação. E isso já é direção. 2. Organize suas finanças com temor e propósito. Fé sem organização vira frustração. Separe o que é essencial, planeje o que é possível e, acima de tudo, defina: por que eu quero prosperar? Se for para status, você vai se perder. Se for para cumprir propósito, Deus vai te sustentar. 3. Torne a entrega parte da sua adoração. Não entregue por obrigação. Entregue por rendição. Dízimo, oferta, socorro a alguém. Tudo isso deve sair de um coração grato, e não de uma alma pressionada. Lembre-se, você não é dono, é administrador. E todo administrador fiel consulta o dono antes de agir. Quando você começa a viver assim, a ansiedade perde força, a comparação perde espaço, e o dinheiro volta ao seu lugar, de ferramenta, não de ídolo. Deus não quer te ver refém das finanças. Quer te ver livre, maduro e direcionado. E essa liberdade começa quando sua fé passa a governar o dinheiro, e não o contrário. Você percebeu que tem vivido com fé, mas tomando decisões financeiras desalinhadas? Saiba de uma coisa: Deus não está te acusando. Ele está te chamando. O desalinhamento não é motivo de vergonha. É sinal de que você precisa amadurecer. E isso é bom. Muito bom. Porque só cresce quem está disposto a encarar a verdade. E a verdade é que muitos cristãos vivem essa tensão. Confiam em Deus com os lábios, mas não o consultam com as finanças. Hoje, o Espírito Santo está revelando isso em você, não para te condenar, mas para te libertar. Filipenses 4, 6 e 7 diz:
Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Essa paz é possível, mas ela começa quando a fé deixa de ser teórica e passa a ser o centro de todas as decisões. Deus quer alinhar sua fé com sua administração. Quer te ensinar a consultar, ouvir, obedecer. Quer te ver tomando decisões não só com inteligência, mas com dependência. Porque quando a fé está no trono, o dinheiro perde o poder de te dominar. E a vida, enfim, encontra direção. Hoje, Deus está dizendo: eu sou o teu provedor. Confia em mim antes de tudo. Deixa que eu te mostre o caminho, inclusive nas finanças. Você está disposto a ouvir?